Olá, sou a Vanessa Rafaela de Carvalho, aluna de doutorado da pós-graduação Ciências Biológicas e Genética pelo Instituto de Biociências Unesp Botucatu e servidora da Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp Botucatu. Então, vou apresentar para vocês alguns resultados de um projeto maior do nosso grupo de laboratório, intitulado como Hibridização Fluorescente in situ, FISH, para a localização de bactérias em tecidos de Aedes aegypti. Meu orientador é o professor Jaime Augusto Souza Neto e tivemos financiamento da FAPESP-CNPq. Então, a dengue, ela é uma doença infecciosa causada pelo agente etiológico vírus da dengue, do gênero Flavivírus, família Flaviviridae, e ela é transmitida por mosquitos, e o principal vetor desse vírus é o Aedes aegypti. Então, ocorre toda uma interação entre o mosquito, o vírus da dengue e nós, seres humanos. Algumas características sobre esse vetor Aedes aegypti. Então, ele pertence à ordem Diptera, tem cerca de 4 a 7 milímetros de comprimento, uma coloração escura com anilações prateadas e um ciclo de vida holometábulo, ou seja, ele tem uma metamorfose completa no seu desenvolvimento. O ciclo de vida é dividido em ovos, estágio larval, pupa e mosquitos adultos. Os estágios larvais têm 4 instars, denominados de L1, L2, L3 e L4. E as fêmeas dos mosquitos adultos, elas têm hábitos hematófagos, ou seja, elas se alimentam de sangue. Elas que são as responsáveis por transmitir o vírus da dengue. Além disso, o Aedes aegypti também pode transmitir outros vírus causando outras doenças, como, por exemplo, o vírus da febre amarela, zika e chikungunya. Sobre a epidemiologia, nós sabemos que a dengue ela é encontrada em grande parte do globo terrestre, principalmente nas regiões de trópicos. Isso se deve por conta da temperatura e condições favoráveis do desenvolvimento do vetor. Especificamente no Brasil, é um problema de saúde pública aqui. Só nesse ano, nós temos mais de 970 mil casos de notificações de dengue. E assim, quando a gente compara esse número com o mesmo período do ano passado, houve uma redução do número, mas isso se deve por conta da pandemia de coronavírus que a gente está enfrentando. E acaba demorando as notificações para chegar, tendo um atraso ou até mesmo subnotificações de dengue. E o nosso grande problema é que não tem uma vacina ainda eficaz para os 4 sorotipos do vírus. Há décadas tentam desenvolver essa vacina. Em 2015, a Anvisa liberou uma vacina para ser comercializada aqui no Brasil. Mas essa vacina tem que ser tomada em 3 doses, com intervalo de 6 meses cada, e custa em torno de R$150 cada dose. E o grande problema é que o uso e a eficácia dessa vacina é limitado, cerca de 66%. E a própria Anvisa fez um alerta falando sobre essa vacina, que é contraindicada a quem nunca teve a doença. Isso se deve porque essas doses desse medicamento, dessa vacina, pode aumentar o risco de hospitalizações e agravamento no quadro de sintoma. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 3 categorias de controle do vetor do Aedes aegypti: o controle químico, o mecânico e o biológico. O químico é o mais utilizado, baseado em produtos químicos como neurotóxicos, análogos de hormônio juvenil, inibidores da síntese de quitina para matar larvas e insetos adultos. O problema é que o uso indiscriminado pode causar danos ambientais. Existe, então, um controle mecânico, que é baseado na eliminação do ambiente físico, de oposição e implementação de armadilhas, nesse caso. E o controle biológico, que envolve a competição, predação ou parasitismo do vetor, realizado principalmente por micro-organismos. O mais efetivo é o controle integrado, então, a união desses 3 tipos de categoria: químico, mecânico e biológico. Ainda falando sobre o controle microbiológico, nós sabemos que todos os insetos, inclusive o mosquito Aedes aegypti, têm uma microbiota intestinal colonizada por bactérias simbiontes.
E essas bactérias, elas podem influenciar nos processos fisiológicos desse inseto, como na digestão, nutrição, reprodução, maturação do sistema imune e proteção contra os patógenos. E também a gente sabe que em alguns gêneros bacterianos podem mediar essa suscetibilidade da interação entre o vírus e o mosquito, interferindo diretamente nesses processos de reconhecimento, internalização e replicação viral. Por exemplo, alguns estudos aqui já publicados mostram essa interação, então, que podem influenciar diretamente na competência vetorial do mosquito. Por exemplo, esse estudo que saiu publicado na Science mostra um grupo de bactérias, a Enterobacter, em Anopheles gambiae, que reduz significativamente a suscetibilidade às infecções de Plasmodium. Já esse outro estudo, que fala do grupo Chromobacterium em Aedes aegypti, mostrou que reduz as infecções por dengue. Já em contrapartida, existe um grupo de bactérias, no caso a Serratia odorífera, que bloqueia uma proteína específica, a proibitina, e leva ao aumento do dengue 2 em Aedes aegypti. Então, a gente pode ver essa íntima relação entre as bactérias e a competência vetorial, a capacidade do mosquito Aedes aegypti transmitir ou não o vírus. Baseado nesses dados da literatura, então a gente teve como objetivo nesse trabalho identificar na microbiota intestinal de mosquitos Aedes aegypti, coletados em Botucatu, 2 gêneros bacterianos, Pantoia e Enterobacter, através da técnica FISH. Então, para isso, a gente utilizou o seguinte material e métodos. A gente coletou ovos e larvas de mosquito na cidade de Botucatu. Para isso, então, a gente implementou algumas armadilhas em alguns pontos específicos da cidade. Uma vez coletados esses ovos e larvas de mosquitos, eles foram levados para o laboratório, confirmadas a identificação morfologicamente e molecularmente. Essas larvas eram colocadas em bandejas com água. Depois do desenvolvimento no estágio de pupa, a gente transferia para copos descartáveis e depois colocava dentro de gaiolas para a emergência do inseto adulto. Uma vez que o inseto adulto estava dentro dessas gaiolas, a gente alimentava eles com sangue de carneiro para a produção de ovos. Uma vez que a gente atingia uma boa quantidade de ovos, a gente começou, então, o experimento. Então, todos os mosquitos foram mantidos em condições padrões de insetário e providos com uma solução estéril de sacarose a 10%. Depois que os mosquitos já estavam, então, mantidos e colonizados lá no laboratório, então a gente dissecava o intestino desse mosquito, fazia a extração de DNA, a PCR por metodologia Caporaso, a purificação do DNA, quantificação por tempo real e sequenciamento imuna. Tudo isso era para a gente investigar melhor essa microbiota intestinal dos mosquitos. Posteriormente, então, a gente realizou a técnica FISH. Para isso, então, a gente fazia a fixação do tecido das amostras de interesse com uma solução de Carnoy, e algumas amostras foram necessárias a clarificação delas. Então, elas foram clarificadas com água oxigenada. Posteriormente, a gente fez, então, a preparação da lâmina, com a marcação da sonda de interesse, que eram os 2 gêneros bacterianos, Pantoia e Enterobacter. A gente deixava essa sonda overnight, para que ocorresse, então, a desnaturação e hibridização in situ nessas amostras. E no outro dia, então, a gente fazia a lavagem para retirar o excesso da sonda e visualizava no microscópio. Então, os resultados. O resultado do sequenciamento de nova geração, a gente encontrou diversos gêneros de bactéria, mas o que mais nos chamou a atenção foi esses 3 gêneros, Burkholderia, Enterobacter e Pantoia, que eles são os mais abundantes e encontrados na maioria das amostras. Então, para fazer a sonda FISH, a gente escolheu Enterobacter e Pantoia, que são os 2 gêneros que estavam mais abundantes, devido aos altos custos da sonda. Já os resultados, então, da hibridização in situ por fluorescência, o FISH.
Essas imagens com sonda marcada com Pantoia, né? E a gente fez, então, amostras em ovos, larvas, intestino de mosquito dissecado e mosquito adulto também. Então, nessas imagens, na A, eu consigo enxergar a fluorescência da larva, né, com Pantoia, onde a seta está indicando. Já na C, é um intestino dissecado de mosquito. Também apresentou fluorescência com essa sonda marcada de Pantoia. Nas amostras E e G, a E corresponde a ovos de mosquitos e a G é um outro intestino de mosquito dissecado. Então, tanto na E quanto na G, então foi possível observar então essa marcação fluorescente da Pantoia, então a gente consegue enxergar onde essas bactérias estão localizadas nessas amostras. Já os resultados com a sonda marcada de Enterobacter, nessa imagem com a legenda I, a gente é um intestino dissecado, a gente não conseguiu observar uma fluorescência emitida. Já na imagem com L, são ovos também de mosquitos, e também a gente consegue enxergar uma fluorescência nesses ovos. Na imagem N, são larvas de mosquito, a gente enxerga uma fluorescência, mas porém com baixo sinal, né, dessa fluorescência marcada, a sonda marcada com Enterobacter. E no mosquito adulto, a gente já enxerga uma fluorescência com uma qualidade melhor, vamos dizer assim. E nós sabemos, então, que essa técnica FISH é de grande aplicações dentro de diferentes campos de investigação. Por exemplo, no diagnóstico de patógenos dentro das amostras, danos cromossomais, mapeamento genético, genômica comparativa. Então, dá para utilizar essa técnica de diversas formas. Eu trouxe alguns artiguinhos aqui que mostram isso. E além de ser uma técnica muito rápida para se executar. E também, assim, a gente escolheu esses dois gêneros de bactéria, porque, assim, esses gêneros são comumente encontrados em outras espécies de mosquito, e a gente acredita que esses gêneros, eles têm, então, um papel importante na fisiologia do mosquito, já que aparecem tão em grande abundância nos mosquitos, né? E, assim, para nós é interessante entender essa localização dessas bactérias nesses tecidos para tentar compreender como que é essa interação com vírus, bactérias e o vetor. Será que influencia? Será que não influencia? Então, assim, o nosso primeiro passo foi esse, identificar essas bactérias nesses tecidos e, posteriormente, continuar os estudos nessa linha de pesquisa. Então, como conclusão desse trabalho, foi visualizada a presença das bactérias Pantoia em ovos, larvas e intestino dissecado de mosquito, em Aedes aegypti, e para Enterobacter foi detectada em ovos, larvas e mosquitos adultos. A análise FISH, então, permitiu visualizar bactérias dentro do corpo do inseto e ajuda a ilustrar as interações desses organismos, bem como entender os efeitos na biologia e ecologia dos insetos hospedeiros. Então, eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Genômica Funcional e Microbiologia de Vetores, em especial ao meu orientador, professor Jaime, por todo o aprendizado, pelas oportunidades de trabalho. Também gostaria de agradecer em especial as alunas de iniciação científica que ajudaram nesse experimento, Amanda Sintra e Vitória Daquino. E gostaria de agradecer ao Instituto de Biociências, da Faculdade de Ciências Agronômicas, e às agências de fomento, FAPESP e CNPq. Muito obrigada pela atenção, até mais.